Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos procurar fazer deste espaço e deste tempo o melhor espaço e o melhor tempo do mundo. Esse seria o nosso objetivo, mas eu sei que é inalcançável. Agora, o que não é inalcançável, com certeza, é que cada um de nós dê o nosso litro e que procure fazer, de facto, desta hora em que vamos estar juntos, uma hora muito especial na nossa semana. Isso é perfeitamente atingível. Hoje vamos falar sobre uma coisa a que eu chamei a ilusão dos sentidos. A ilusão, podia chamar outra coisa qualquer, mas esta acho que está apropriada para aquilo que eu vos quero transmitir. Nós, os encarnados que estamos aqui, os encarnados que habitamos o planeta, vivemos num mundo essencialmente de três dimensões, como sabemos. Claro que o nosso mundo tem muitas mais dimensões, a ciência hoje já chegou à 12ª dimensão, mas o nosso mundo objetivo, o mundo em que nós nos sentimos de facto à vontade e aquele que conseguimos percepcionar, digamos assim, é um mundo de três dimensões, comprimento, largura e altura. Para além disso, passa a expressão, é chinês para nós. E hoje vamos procurar aqui sensibilizarmos-nos para o facto de: será que é assim? Será que é verdade que esse mundo é que é o mundo objetivo? É que é o mundo real? É que é o mundo palpável? É que é o mundo que nós dominamos sem problemas? Ou será que não? Se calhar muitos de nós nunca parou para pensar sobre isso. E quando digo muitos de nós, refiro-me a muitos de nós que estudamos Espiritismo e que o objeto do Espiritismo, apesar de ser o estudo do ser humano, está muito mais relacionado com o espírito que, na gíria, será um ser abstrato, indefinido, nada palpável, algo que não tem nada a ver com o nosso mundo real, com o nosso mundo de três dimensões. E então vamos procurar saber até que ponto o nosso mundo real é esse que achamos que é mesmo, ou se eventualmente é o outro, quiçá muito semelhante ao mundo dos espíritos, ao mundo espiritual dos espíritos desencarnados. Se eu vos perguntar, aliás, pergunto mesmo, de que cor são as minhas calças? Alguém tem dúvidas? Já não me pergunto de cor é a minha camisola, o meu casaco, mas as minhas calças, alguém tem dúvidas sobre a cor delas, em responder a esta pergunta? Claro que eu pergunto a pessoas que vejam, mas felizmente não há aqui ninguém que não vê. De que cor são as minhas calças? Pretas não são. De que cor são? Digam em coro. Brancas. Estão todos enganados. Estão todos enganados. Porque o branco não existe. O branco não existe. O branco é a síntese das 7 cores do arco-íris. Não, o branco não existe. Isso já diz a física. Portanto, isto é uma ilusão dos meus sentidos, dos nossos sentidos. Porque o branco não existe. Se
se nós sintetizarmos as cores, todas as cores do arco-íris, portanto, se a rodarmos a uma velocidade muito grande, então isso vai dar a cor das minhas calças, que é única e simplesmente uma ilusão dos sentidos. Então, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, que são cores fortes, são cores que não têm nada a ver com o branco, dão o branco. Então, porquê é que nós... Agora, voltemos ao arco-íris. Porquê é que nós vemos o arco-íris, que é uma coisa tão linda, aquelas cores perfeitamente definidas? Porquê? Será que não existem aquelas cores? Claro que não existem. As cores, qualquer cor, não só o branco, mas qualquer cor, é uma ilusão. Porquê? A cor corresponde a uma determinada onda que, por sua vez, vai afetar o nosso nervo óptico, que aí sim é que faz a síntese ou faz a descodificação de determinada cor. Mas, reparem, o nosso nervo óptico vai afetar o nosso nervo óptico. É por isso que as cores são todas diferentes de pessoa para pessoa. Porquê? Porque os nossos nervos ópticos também são diferentes de pessoa para pessoa. Há nervos que até estão completamente variados nos invisuais. Então, também aí, as cores são uma ilusão dos nossos sentidos. São ondas que afetam, então, o nervo óptico. Toda a gente diz que o sol se põe e nasce. Toda a gente diz isso. Outra mentira, não é? O sol nem se põe nem nasce, porque o sol, como sabemos, existe há cerca de 5 bilhões de anos ininterruptamente. Não é? E hoje, de uma forma geral, todos nós sabemos entender isto. Mas até cerca do século XV, e não é tão longe quanto isso, toda a gente estava convencida, a começar até pelas grandes cabeças, que era assim, não é? Que o sol nascia e que se põe. Nós estamos aqui neste momento, e tirando eu que estou a mexer-me de um lado para o outro, estamos paradinhos. Esta sala está sempre no mesmo sítio, não é? Na Rua do Espírito Santo, número 38, Nogueira Braga. Não temos dúvidas em vir para aqui. No entanto, esta sala nunca está no mesmo sítio. E porquê? Porque, imaginem que isto é a Terra. Pronto, gostava de ter aqui uma esferográfica, mas tenho isto. Imaginem que isto é a Terra, não é? E como sabemos, a Terra está sempre em movimento. Aliás, não há nada, absolutamente nada que exista na Terra que não esteja em movimento, nada. Estas cadeiras onde vocês estão sentadas estão em perpétuo movimento. E vocês dizem assim, estás a sonhar, lá iremos. Então, imaginem que isto é a Terra. Ela faz um movimento de rotação, como sabemos, e faz um movimento de translação. O que é que isto significa? Significa que nós estamos aqui, Portugal está aqui, por exemplo, e aqui deste lado está a Austrália, neste momento. Mas daqui por 6 meses nós estamos lá na Austrália e os australianos estão aqui em Portugal. Reparem só, alguém pensa nisto? Quer dizer, isto é a realidade da vida. Isto é a realidade dos... Isto é, nós vamos uma vez por ano à Austrália sem pagarmos bilhete de avião, não é? E os australianos vêm cá também uma vez por ano da mesma forma. Isto é a realidade, não é? Quando eu, por exemplo, digo que está frio ou que está calor, é mentira. Nem está frio, nem está calor.
não é? São as ondas caloríficas que afetam ou que interferem no meu cérebro e o meu cérebro dá esse tipo de informação. Portanto, não é verdade, não é? Por exemplo, se eu me queimo num dedo, eu faço assim e tenho a certeza absoluta que a dor está no dedo. Mentira, é falso. Completamente, não há nada mais falso do que isso. Nada. Porque a dor está no meu cérebro. Já pensaram nisso? E muitos outros exemplos. Por exemplo, quando eu apalpo o meu corpo, eu penso que estou a palpar uma coisa compacta. Até lhe chamo sólida, não é? Mentira, não há mentira maior do que isso. Porque o meu corpo é constituído por moléculas e as moléculas são todas, sem exceção, mas não é só as do meu corpo, é todas as que existem no universo. São todas distantes entre si. Não há moléculas coladas, pegadas umas às outras. Então, isto que eu estou a ver é mentira. Mas porquê é que eu vejo assim? Porque os meus olhos estão a ver de uma forma, nós, não é? Nós, os de 3 dimensões, estão a ver a matéria, nós só ainda estamos a falar em matéria, de uma forma deficiente, não é? Eu não estou a ver o movimento das moléculas, eu estou a ver o meu corpo só, mais nada, mas não estou a ver o turbilhão que existe aqui dentro, a velocidades verdadeiramente incríveis, não é? Que faz com que o meu corpo tenha este aspecto. Mas isto é uma ilusão dos meus sentidos. Isto não é verdade. Porque há espaços enormes de molécula a molécula. Eu trouxe aqui uma coisinha que todos vocês certamente conhecem, só para dar uma ideia da questão da velocidade, o que é que faz a velocidade. Toda a gente conhece isto, que agora anda aí na berra. Portanto, isto é um aparelhinho que tem 3 buraquinhos, tem 3 coisinhas, quer dizer, há para aqui espaços que nunca mais acabam, não é verdade? Mas se a gente fizer isto... Eu não derrotei muito. Reparem, não parece uma coisa sólida como o meu corpo? E reparem, só lhe dei assim com o dedito, nem tenho muita força. Então, isto é uma prova de que realmente assim é. Por exemplo, quando eu ouço música, não é? Eu ouço uma música muito bonita e não sei o quê. Mentira. Tudo mentira. É tudo mentira. Não há nada verdadeiro. Tudo mentira. O que eu ouço, portanto, o que é registado no meu cérebro, são as vibrações que determinadas ondas chegam até ele. E depois, claro, há sempre cérebros atentos e arranjam lá as violas e as guitarras e não sei o quê para fazer lá o coisito, não é? Para fazer vibrar essas ondas. Mas não é verdade, não é? Por exemplo, eu estou aqui, estou a ver muita luz, estou a ver vocês todos, vejo livros, vejo o cameraman, enfim. Mentira, tudo mentira, não é? Vamos lá para fora, vemos a paisagem, só vemos luz, vemos coisas maravilhosas. Mentira, tudo mentira, sabem porquê? Porque 96%, 96%, quer dizer que só falta aqui 4%, não é? Do que existe no universo é escuro, não se vê, é invisível para nós. 96%.
Então, reparem, nós vivemos, quer dizer, nós enquanto estamos aqui no corpo físico, vivemos num mundo de faz de conta. Ainda podíamos dar mais exemplos e vocês certamente que se estão a lembrar de muitos mais, não é? A lâmpada parece que está sempre acesa e não está. Exato, são os eletrões, não é? Que fazem com que, muito bem, a luz. Então nós vivemos num mundo faz de conta. Se não estivermos atentos ou mais além, não é? Se não estudarmos espiritismo, se não pensarmos em coisas que valham a pena, seremos como aquelas crianças. E eu, quando estava a pensar no tema desta palestra e no que iria mais ou menos dizer-vos e não sei o quê, está cá na cabeça, claro, lembrei-me que quando era criança, eu nasci numa aldeia muito do interior e muito pobrezinha e não sei o quê, e tenho mais 6 irmãos, portanto não precisávamos de mais crianças para as nossas brincadeiras, e lembro-me perfeitamente, quando era criança, nós fazíamos umas malguinhas de terra. Claro, éramos pobres, não tínhamos as malguinhas que agora existem, aqueles brinquedos todos XPTO, nós tínhamos de inventar tudo, não é? Fazíamos umas malguinhas, assim um montinho de terra, e depois fazíamos um buraquinho dentro, nesse montinho de terra, e depois fazíamos xixi lá dentro. Claro que aqui os meninos eram muito mais úteis, muito mais importantes, porque eles conseguiam direcionar muito melhor o xixi, não é? Do ponto de vista anatómico. Então fazíamos, portanto, o xixi dentro daquela coisinha e depois, com muito jeitinho, com estes dedos, íamos tirando o excesso da terra que não estava molhada, não é? Com o xixi, e fazíamos assim e saía a malguinha, e depois tínhamos já a nossa cozinhinha, não é? Uma malguinha era para... e fazíamos as panelinhas, não é? Com isso tudo, e depois uma era para fazer a sopa, onde punhamos as couvinhas, a outra era não sei o quê, depois era o pai e a mãe, que tinham os filhos, às vezes se não havia, para pai e mãe, se não havia o pai e a mãe, podia ser duas meninas ou 2 meninos, não havia problemas, portanto nós já antevíamos a realidade de hoje, sem problemas nenhuns. E então nós passávamos ali uma tarde inteira, um dia inteiro, se nos deixassem, a fazer de conta. Que para nós não era fazer de conta. Para nós aquilo era real, era mesmo assim, não é? Fazíamos lá, e depois era lá fora de casa, e a nossa casa era dividida com coisinhos de terra, uma casa grande, não é? Coisinhas de terra, aqui é o quarto do pai e da mãe, ali era onde era. Portanto, era um mundo de faz de conta. E eu, quando pensei nisso, provavelmente alguns de vocês têm esta experiência, ou serei eu a única? Ninguém? Sim, sim. As malguinhas, o xixi? Eu acho que sim. Acho que sim. Penso que eu não serei a única. Pronto. Então nós vivíamos ali uma vida, era o pai, a mãe, era uma vida a copiar pela vida dos adultos. Mal nós sabíamos, mal eu sabia nessa altura, só agora quando preparei a palestra, é que de facto eu continuei até agora no mundo de faz de conta, não é? Porque só mudou a idade, porque nós continuamos de facto nesse mundo de faz de conta. Como sabemos, para entendermos assim um bocadinho melhor isto e para chegarmos à vida do espírito, teremos de falar um bocadinho sobre algumas coisinhas, se é que vamos ter tempo. Como sabemos, o nosso planeta Terra é um imenso magneto, não é? Daí que uma das leis seja a lei da gravidade, da gravitação universal ou da gravidade. E então esse magneto que é a nossa Terra é constituído por átomos. E esses átomos, juntamente com o magnetismo da Terra, já que é um imenso magneto, o que é que faz? Faz ondas, faz uma força que é a força eletromagnética, através dos
eletrões, que é uma das componentes do átomo, faz a força eletromagnética. A força eletromagnética, então, essa é que não é uma ilusão dos sentidos. Essa é que rege a nossa vida. Agora, eu pergunto-vos, quem é que já viu a força eletromagnética? Ninguém. Não é? E ela está aí, ela está aqui. Não é? Mas ela sim é que rege a nossa vida. Não é? Vamos fazer aqui uma espécie de... assim, e vamos começar. Vamos imaginar que aqui é o tato, está bem? Que é o sentido mais... que tem as ondas mais longas. Depois, a seguir ao tato, temos as ondas luminosas, também chamadas hertzianas, não é? Que são as ondas de rádio, as TSF, mais as dos telemóveis, das televisões, no fundo da comunicação, ok? Que são, isto aqui é o espectro todo eletromagnético, portanto tudo o que anda por aí é eletromagnético, porque os eletrões é que estão por detrás disso tudo. Mas a este tipo de ondas chama-se também hertzianas. E hertzianas porquê? Porque foram descobertas por Hertz, só por isso. A seguir, então, às ondas hertzianas, vem um espectro mais ou menos assim, que são de ondas ainda desconhecidas, que são também hertzianas, pertencem ao campo hertziano, ok? A seguir, e aqui começa a interessar-nos, vêm as ondas luminosas. Bem, o infravermelho, e eu vou fazer aqui mesmo para termos uma ideia do que é que a gente vê, ok? Vou fazer, a partir daqui vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui é o infravermelho. Vamos supor que isto é rigorosamente igual, não é? 1, 2. Um, dois, três, quatro, 5, 6. Portanto, daqui até aqui, esta parte aqui é o infravermelho, certo? Este pedacinho aqui é aquilo que nós vemos, a luz visível. E este é os ultravioleta. Então reparem, mesmo só em relação a este tipo de ondas, não estou a referir-me a estas todas, em termos de visão, nós vemos uma parte muito pequenina em relação àquilo que existe, não é? Daqui a aqui, e nós só vemos daqui a aqui. Não é? Aquele que vê bem, porque de uma forma geral nós não vemos todos igual, não vemos as mesmas cores, não vemos... E aqui poderíamos falar numa experiência muito engraçada, que seriam os sonhos. Reparem, como dissemos há pouco, portanto, as cores dependem da forma como a onda afeta o nosso nervo óptico. Quando nós estamos acordados, é o nervo óptico do cérebro físico. Do cérebro, não é propriamente do cérebro, é mais do olho, não é? Mas quando nós estamos a dormir, não é o da parte física, é da parte espiritual. Daí que nós nos sonhos vejamos cores que acordados não conseguimos ver. Nós dizemos, era verde, mas não era verde, era assim, e pronto, e não conseguimos ir muito mais além. Precisamente por causa disso, porque
nós, a dormir, ultrapassamos o limite da luz visível e vemos um pouco mais além. Portanto, os nossos amigos desencarnados presentes e ausentes estão com muito mais vantagens em relação a nós. Agora nós dizemos assim, o infravermelho para nós é como se não existisse na medida em que a gente não vê. Isso é o que nós pensamos. Porquê? Porque ele influencia mais a nossa vida. Vejam só, isto é um mundo de mentiras. Continuamos. Influencia muito mais a nossa vida do que a luz visível. Porque a luz visível, pronto, a gente às vezes também vê o que não deve e tal, mas não é muito por aí, não é? Assim como os ultravioletas, não é? Que toda a gente sabe que tem uma influência muito grande sobre nós, muito maior do que aquilo que é a luz visível. Pronto, depois a seguir vêm os raios catódicos, que já envolvem uma área maior, não é? Que foram descobertos por agora esqueci-me do nome dele, mas daqui por um bocadinho lembro-me. William Crookes. Depois, a seguir aos raios catódicos, ao raio X, o raio que vem mais para cá um bocado, os raios Röntgen, não é? Precisamente porque foram descobertos. Obrigada, pois, em alemão. Que foram descobertos por Röntgen. Depois, os raios gama e até aqui os raios cósmicos. Este é mais ou menos o espectro, grosso modo, do efeito eletromagnético que exerce diretamente sobre nós sempre. Em qualquer momento, em qualquer situação, estejamos a dormir, estejamos acordados, acreditemos nele, não acreditemos, e nós não vemos nada disto. Bem, tirando ali a luz visível, o tato e pouco mais, não vemos nada disso. Portanto, reparem, é muito importante nós pararmos um bocadinho para pensar naquilo que somos, os potenciais que temos, e para pensar, aqui refiro-me aos encarnados e aos desencarnados, mas se calhar nós, encarnados, precisamos de pensar mais, na medida em que o nosso mundo é muito mais faz de conta do que o deles. O deles é muito mais real, muito mais verdadeiro, na medida em que as ondas eletromagnéticas, em relação a eles, para aqui é como se não existissem, não é? A visão deles ultrapassa este limite da nossa luz visível, por exemplo. Estão a ver? E indo até aos raios cósmicos. Mas não esquecer que nós, mesmo encarnados, somos espíritos. E como espíritos, nós também comungamos de tudo isto e, se quisermos, também podemos tirar bom partido deles. Agora, é importante refletir sobre isto, porque senão passa-nos completamente ao lado, nem sequer imaginamos, nem pensamos nestas coisas, não é? Nós, como sabemos, somos seres... Vou apagar aqui este bocado, vocês já perceberam qual era a minha ideia. Nós, corpo físico, refiro-me só, eu agora vou referir-me só ao nosso corpo físico. Somos constituídos por átomos. E o átomo, que até 1900 só tinha uma partícula, depois até 1935 tinha três partículas, de uma passou para 3. A seguir a 1935 passou para 6 partículas, já aumentou um bocado, e em 1955 já tinha 18 partículas. Nós conhecemos eletrões, prótons, neutrões, são os mais conhecidos.
Mas em 1955 já tinha 18 partículas. Hoje, não sei se é mesmo hoje, porque a ciência a gente nunca sabe onde é que está, não é? Quando digo hoje, digo assim por estes tempos. Tem mais de 200 partículas. E um átomo, como todos sabemos, é um núcleo. Vamos dizer que é assim uma bolinha, que não é nada, mas pronto, é tal ilusão dos sentidos, como é que a gente vai fazer? Não é? É um núcleo. Vou a fazer mais pequenina. É um núcleo onde estão os prótons e os neutrões, não é? E muitas outras coisas que a gente não vai aqui falar. Já viram como é que a gente ia pôr aqui mais de 200 partículas? Não é possível. Bem, mas o que é importante é que depois tem 7 camadas concêntricas. Imaginem que já estão aqui 7, pronto, onde circulam os eletrões. E depois cada átomo tem determinado número de eletrões, como sabemos. Um átomo de hidrogênio, que é o primeiro, só tem um, não é? E daí por diante. O urânio tem 92, acho eu. Bem, mas porquê é que eu pus isto aqui? Porque isto é muito importante para nós entendermos as potencialidades que existem dentro de nós, apesar e partindo da premissa da tal ilusão dos sentidos. Então, nós somos constituídos por átomos. A ligação entre o mundo físico, o mundo de 3 dimensões e o mundo espiritual dá-se, sabem onde? Precisamente nesta rodinha, no interior, no núcleo do átomo, com a ajuda das camadas, vamos dizer, do átomo, pronto, para sermos mais, do átomo. Então, Allan Kardec, quando disse que todos somos médiuns, ele sabia o que dizia, não é? Se todos temos átomos, muitos, ninguém sabe quantos tem, não é? Só átomos de carbono nos nossos pulmões, temos não sei quantos octilhões, que eu nem sei bem escrever-vos este número. Bem, mas é só para termos a ideia dos átomos que a gente tem, que ninguém tem ideia nenhuma. Então, Allan Kardec, é verdade, se é através do átomo que nós fazemos a ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual, como todos temos átomos, então todos somos médiuns. Agora, há uma coisa muito interessante em relação a essas tais partículas atómicas, antes de entrarmos no eletrão. É que cada partícula eletrónica, cada partícula atómica, não é eletrónica, atómica, tem uma antipartícula. Então, isto quer dizer que matéria e antimatéria é tudo farinha do mesmo saco. Nós pensamos que estamos longe dos espíritos e que eles vêm ter connosco. Tudo mentira. Tudo mentira. Porque está tudo aqui. Está tudo agarradinhos uns aos outros. Não é? Exatamente porque se cada partícula minha corresponde a uma antipartícula, quer dizer que eu sou simultaneamente matéria e antimatéria. E, portanto, a partir daí está tudo dito. Agora, há uma coisa muito engraçada, que é a seguinte. Estas partículas atómicas têm 2 características que nos fazem pensar sobre as nossas potencialidades. Há pouco, na reunião de atendimento, nós dizíamos que todos nós temos capacidade para curar as nossas doenças, sejam elas quais forem. E agora vejam, portanto, estamos a falar do nosso corpo, que tem constituído por átomos e que necessariamente dá origem às tais ondas eletromagnéticas que se projetam pelo espaço infinito, inclusive as mentais, as cósmicas também, e que partem de nós. E, portanto, partindo desse princípio, imaginem o átomo. Não imaginei nada, que não sei o que é que ia dizer. Esqueci-me do que ia dizer. Ao tempo das doenças, deu o exemplo de que
nós somos capazes de curar as doenças. Já sei, obrigada. Então, as partículas subatómicas têm duas características muito interessantes, interessantíssimas, que é, uma delas, imaginem só, Einstein dizia que há duas formas de nós olharmos para a vida, duas únicas. Uma delas é acreditar que o milagre não existe. Outra delas é saber que todas as coisas são milagre. Bem a propósito. Então, uma das particularidades destas partículas atómicas, imaginem quantas temos. Estão a ver o filme? Imaginem quantas temos. Uma das particularidades é que elas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Sabiam disso? Vejam a potencialidade que existe dentro de nós. Mas a outra, para mim, ainda é mais milagrosa, no sentido de entender com Einstein, não é? Portanto, acreditar que não existe o milagre, isto é, de uma forma dogmática, ou acreditar, e eu entender que todas as coisas são milagre, isto é, se eu puxar pelo meu raciocínio, eu fico maravilhada com as coisas que acontecem à minha volta. Então, a outra particularidade é a seguinte, imaginem que isto é uma partícula, ok? Mas não é. Neste momento é uma caneta. Se eu a deixar cair ao chão, e hipoteticamente, imaginem que era de vidro, não é? Ela partia em 20 pedaços. Então, para eu recuperar, hipoteticamente, esta caneta de vidro, eu juntava os 20 pedacinhos e tal, e com muito jeitinho, colava-os e tal, e ficava quantas canetas? Uma caneta, ok? Mas as partículas, quando se dá uma colisão entre partículas, e reparem, temos tantas que aquilo devem estar sempre a dar colisões umas nas outras, não é? Quando se dá uma colisão entre partículas, elas desfazem-se em 1000 pedaços. Só que esses pedaços são rigorosamente iguais e com as mesmas potencialidades da partícula original. Então vocês querem milagre maior do que este? É impressionante. E eu, quando estava a pensar nisto, lembrei-me, por exemplo, no milagre da gestação, da fecundação, não é? 2 célulasitas ali, que a gente nem vê, não é? E de repente nasce a criança e é tudo uma questão de tempo. Aqui é instantâneo, mas neste caso é tudo uma questão de tempo e com um bocado de jeito, a mesma mãe tem não sei quantos filhos e alguns até maiores do que ela e mais inteligentes e mais bonitos e não sei o quê. Então isto não é um milagre? É um milagre. Portanto, essas partículas têm essa grande particularidade. Falemos agora um bocadinho em relação ao eletrão, para termos a ideia, mais uma vez, para nós sentirmos que somos deuses, que somos pessoas muito importantes, que fazemos tudo o que nós quisermos fazer. E isso, basta que eu acredite nisso. Porque se eu acreditar nisso, eu arregaço as mangas e ponho mãos à obra. Porque o princípio da evolução não reside na matéria, reside na vontade de cada um. Isto é, reside na vontade, se quisermos traduzir por espírito, ou por ser pensante, ou na vontade, até está bem, não é? Então, se assim for, está tudo dito. Então, reparem, vamos analisar agora assim um bocadinho os eletrões para termos uma ideia, mais uma vez, das potencialidades que nós temos dentro de nós. Continuando na ilusão dos sentidos, não é? Porque a gente não vê nada disto. Mas o facto de não ver, não é? Não quer dizer que elas não existam, mas que elas não exerçam influência sobre nós. Benéfica ou maléfica, dependendo de quem? De mim, exclusivamente, ok? Bom, então, o eletrão, podíamos estar aqui a falar não sei quantas vezes nele, porque o eletrão é um dos princípios em que se fundamenta a física quântica, que hoje é um departamento científico que dá pano para mangas, não é? Mas não vamos falar sobre isso, até porque eu estou sempre a olhar ali para o raio do relógio, que não para.
foquemos-nos então no eletrão. O eletrão, como está ali, é um dos componentes do átomo e que é o responsável. Ele tem muitas responsabilidades. É o responsável, em primeira mão, por todas estas ondas que existem. Se não existissem eletrões, nós estávamos aqui às escuras, não havia luz, não é? A gente não os vê, mas são eles que fazem a luz, etc, etc, etc. Em nós também. Então nós somos um campo, corpo físico, ok? Um campo eletromagnético, certo? E somos, voltando à cadeira, há bocadinho, dizia esta cadeira está a mexer. Pois está. Porquê? Porque ela é formada por átomos, não é? E os átomos, portanto, existem espaços interatómicos, não é? Entre os vários eletrões, e isso é aquilo a que nós chamamos matéria. E o que será então a antimatéria? São os espaços interatómicos das antipartículas. Portanto, matéria e antimatéria é tudo farinha do mesmo saco. É tudo igual ao litro. Não é? É só uma questão de... Se nós, hipoteticamente, compuséssemos o nosso corpo até chegar à decomposição atómica, só para não complicar muito, só eletrões, prótons e neutrões, as três partículas mais conhecidas do átomo. Portanto, e se decompuséssemos o nosso corpo até chegar a isso, e decompuséssemos uma cadeira destas também, da mesma forma, até chegar aí, não havia diferença absolutamente nenhuma, entre nós e uma cadeira. Isto é extraordinário. Mas a cadeira não tem consciência, porque depois entra aqui a célula e entra aqui o espírito, o princípio pensante, etc. Eu estava a falar sob o ponto de vista químico, não é? Sob o ponto de vista... Então, voltando ao eletrão, já sabemos o que é então a matéria, não é? São esses espaços interatómicos que são preenchidos a uma velocidade tal que fazem então esta ilusão. E reparem, qual é a diferença, como nós estudamos na escola, que ainda todos nós nos lembramos, entre o estado sólido, o líquido e o gasoso? Tem tudo a ver com o espaço entre as moléculas. Até um determinado espaço é o estado sólido, a partir de um determinado espaço bem maior é o líquido, e depois, quando as moléculas atingem um espaço ainda muito maior, é o estado gasoso. E ficamos por aí. É por isso que aqui nesta sala, no estado gasoso, estão milhares de litros de água e nós nem sequer nos molhamos. Exatamente porquê? Porque as moléculas estão de tal forma afastadas umas das outras que não, para nós, é uma ilusão dos sentidos. Não percepcionamos. Bom, então, vamos lá ao eletrão. O comportamento do eletrão é uma coisa fabulosa, extraordinária. O eletrão, isto não é um eletrão. Eu nunca vi nenhum. Um eletrão, ele tem dois comportamentos completamente distintos. O mesmo eletrão, todo o eletrão, sem exceção, todos os que existem, sem exceção, têm dois comportamentos, cada um deles, dois comportamentos que são completamente distintos um do outro, que é, ora funcionam como partícula, ora funcionam como onda. Quer dizer, dá-lhes na veneta são partícula, dá-lhes na veneta são onda. E uma coisa é uma partícula, outra coisa é uma onda. Onda, como sabemos, daí a origem das ondas eletromagnéticas. Eletrão, eletromagnéticos. Pronto. Assim, mas isto é fabuloso, isto é que são autênticos milagres da natureza. Porque como é que o indivíduo, de repente, é uma partícula e depois resolve ser uma onda? Não é? Isso é estudado pela física, na física quântica mais especificamente. Foi Heisenberg que descobriu esse comportamento e que daí derivou o princípio da incerteza, não é? Que é muito interessante, se alguém quiser ver isso, é de facto muito interessante. Eu, por exemplo, gosto imenso dessas coisas. Então,
Porquê é que ele de repente muda de... Alguém me sabe responder? Pelo observador, no ambiente externo. Tudo bem. Nós é que comandamos os nossos eletrões. Vocês querem pessoas mais importantes do que isto? Haverá algo mais importante do que isto? Nós é que comandamos os nossos eletrões. Depende da consciência do observador, ou do possuidor, se quisermos. Então imaginem que isto é um eletrão. Estamos aqui nesta sala. E o eletrão, portanto, partícula, imaginem que é uma bolinha. É pena a gente não ter aqui uma bolinha, mas pronto, façam de conta que isto é um eletrão que neste momento é uma partícula. E ele quer atravessar esta parede. Se eu atirar com esta bolinha aqui para a parede, que é uma partícula, o que é que acontece? É um eletrão, em partícula. É uma partícula, não é uma onda, ok? A onda a gente não vê. Mas se eu atirar a partícula eletrão para esta parede, o que é que acontece? Volta para trás, não tem hipótese de atravessar a parede. Então o que é que ele faz? Transforma-se em onda e resolve o problema. Porque onda já dá para passar a parede. Que bom. E eu também posso fazer isso. Vocês já pensaram? Vocês já viram? Então, o que é que acontece? Nós que estamos, imaginem uma sala ali ao lado, também com pessoas, nós não estamos aqui a teorizar. Isto é o que se passa. Portanto, nós vemos as bolinhas ali atiradas contra a parede e vemos, faz de conta, vemos. Mas de repente elas querem mesmo atravessar a parede e transformam-se em ondas. O que é que acontece? Nós deixamos de as ver. Mas no outro lado, nós podemos perguntar, e para onde é que foram? Não é? Foram para algures, para algum sítio no universo. Do outro lado acontece a mesma coisa, não é? E vêm para cá. E os do lado ali perguntam, para onde é que eles agora foram? Não é? É outra realidade. Portanto, é a realidade, se quisermos, material ou a realidade energética. Então, reparem, isto faz de nós deuses. Jesus disse, vós sois deuses, não é? E a gente diz, sois deuses. Mas se a gente pensar nesta e em muitas outras coisas que nós temos, que hoje, há 2000 anos, não tínhamos nada disto, mas que hoje temos esse conhecimento, nós ficamos de facto maravilhados que isto é que são autênticos milagres da natureza, porque nós somos de facto deuses. Nós, se tivermos a tal vontade, nós fazemos o eletrão virar onda ou virar partícula conforme nos convier melhor, não é? Conforme... Mas isso teríamos de entrar noutros estudos mais profundos. Isto aqui, o tempo não permite, exatamente, e ficamos aqui pela rama, que já não é muito mau, pelo menos para nos fazer pensar e para nos fazer, se calhar, aguçar a curiosidade e cada um de nós ir um pouco mais além, se quiser. Porque, de facto, os próprios eletrões, eles podem ter uma distância muito grande também entre eles. Mas não vamos complicar mais as coisas. Falemos num outro aspecto ilusório também, que para nós é real e que muitas vezes até enche o nosso ego, não é? Quando nós temos uma ideia daquelas luminosas, nós sentimos-nos uns cérebros, não é? Sentimos que somos os maiores e escondemos aquela ideia muito escondidinha porque alguém nos a pode roubar e não convém, não é? Porque depois os louros, no mínimo, já iriam ter de ser repartidos. Mentira, tudo mentira, mas não há nenhuma verdade. Porque as ideias não são de ninguém. As ideias estão na natureza, estão no universo. E depois, o mérito, o nosso mérito, é estarmos a jeito, é termos
no nosso cérebro, no nosso intelecto, a capacidade para absorver essas ideias, capacidade de abstração, quer ao nível físico, quer ao nível espiritual. É por isso que às vezes alguém diz: "Ah, caramba, os espíritos também podiam ser mais amigos, podiam dizer mais coisas e não sei o quê." Não pode ser. Porquê? Porque nós temos de ter no nosso software, não é? Esse conceito para que, de facto, essa ideia possa ser assimilada ou absorvida por nós. E isto acontece no dia-a-dia, porque nós é que fazemos a realidade. Voltando à história do eletrão, penso que já não temos dúvidas, não é? Somos nós que fazemos a realidade, não é a realidade que nos faz a nós, não é? Porque, por exemplo, podíamos dar aqui 1000 exemplos. As coisas não são o que parecem. As coisas, ou não são o que são, se nós quisermos, são aquilo que nós queremos que elas sejam. Imaginem que entra nesta sala uma pessoa pela primeira vez. Ela vê a sala da mesma forma que eu vejo ou que outras pessoas veem. Agora, imaginem que entro aqui eu, por exemplo, e que venho acompanhada de um jornalista. Aqui. A pessoa não vem a uma reunião, vem na sua função de jornalista. A pessoa vê a sala como eu vejo. Imaginem que, portanto, a minha realidade é a minha realidade. A realidade dela é a realidade dela. Imaginem que podíamos dar aqui milhentos de exemplos. Por exemplo, imaginem numa sala de espetáculos, não é? O público e os atores e os jornalistas e os não sei quê e os não sei que mais. Aquela sala de espetáculos tem realidades completamente diferentes. Imaginem um museu. Eu vou visitar um museu porque gosto muito, vou apreciar os quadros e vou debruçar-me sobre este e sobre aquele e sobre aquele. Juntamente comigo vai um jornalista fazer uma reportagem vai entrevistar um dos autores dos quadros, não sei o quê. Reparem, a realidade desse jornalista é completamente diferente da minha realidade. Se eu lhe perguntar no fim: "Olha, de que cor eram as paredes?" Não sabe dizer. Não sabe. Se lhe perguntar: "Olha, quantos quadros tinha a parede norte?" Não sabe. Muito menos que quadros eram. Porque ele ia focado na realidade dele. Reparem, nós temos um exemplo clássico que ilustra que isto é mesmo verdade. E é clássico, já é do século XVII ou XVIII, que é o livro de Dom Quixote La Mancha de Cervantes, não é? Toda a gente conhece essa história, que é maravilhosa, encantadora e que pode ter não sei quantas interpretações. E todos nós sabemos, então, que o Dom Quixote se apaixona pela Dulcinea, coitada, parece que era feíta, era uma pessoa, uma empregadita lá de um bordel, enfim, uma coisa assim um bocado esquisita e tal, e não sei o que mais. O desgraçado do Sancho, coitado, bem tentou convencer da realidade o Dom Quixote, que a Dulcinea, que não era aquela donzela que ele imaginava. Bem, toda a gente sabe da história, não é? Mas ele não se convenceu, porque para ele aquela loja, o que é que eu disse há pouco? Bordel. Aquele bordel era um palácio, não é? Era um castelo, ela era uma donzela, e pronto, isto está exagerado, é uma hipérbole, mas dá para demonstrar de facto a realidade, as coisas como são, não é? E o coitado do Sancho, tentar convencê-lo a todo o jeito, e qual é o remate da história? O Dom Quixote vira-se para ele e disse: "Olha, Sancho, as coisas têm a realidade que nós queremos dar-lhe." Esta frase é absolutamente fantástica. Mas não vais mais longe, porque um filho, uma mãe, quando tem um filho, por mais feio que seja, Por exemplo, nunca ninguém, exatamente. ela nunca acredita que é feio, porque é uma coisa que nós Exatamente. temos a percepção da nossa realidade. Exatamente. Que é Agora, voltando à ideia.
Daí que o conhecimento seja muito importante, não só o conhecimento do espírita, mas claro, estamos numa associação espírita, falamos de espiritismo. O conhecimento espírita é muito importante. O conhecimento. Porque nós só vamos assimilar essas coisas, essas ideias que andam por aí à procura de serem apanhadas, se nós investirmos nisso, não é? A semana passada eu falava com um grupo de amigos, estávamos a conversar sobre a evolução das ideias e falávamos de Buda, que Buda foi um indivíduo muito iluminado, enfim, muito mais do que eu, que veio veio mostrar o princípio da compaixão, não é? Foi o ponto forte dele. E ele, portanto, esteve cá entre nós cerca de 500 anos antes de Cristo. Depois, passado 500 anos, vem Jesus com uma ideia muito superior, não é? Que veio fazer a apologia do amor. Já não era da compaixão, mas era do amor, que envolve a compaixão, compreensão, envolve tudo. E depois estávamos então a conversar sobre isto e eu disse, caramba, vocês já pensaram? O que é que acontecerá no futuro, daqui por uns anos? Qual será? Que profeta virá e que ideia virá transmitir quando nós estivermos precisamente preparados para assimilar essa ideia? E um dos elementos, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, enfim, isso não está em causa, mas segundo a minha análise, um pouco mais limitada nas ideias, ela disse, não é minha desculpa, mas não é possível. O amor é o fim, é o limite. O que é que pode existir para além do amor? Eu disse, qualquer coisa, não sei o que é. Eu hoje não sei o que é, mas para mim tem que haver qualquer coisa que venha a seguir o amor. Bem, eu não consegui transmitir-lhe a minha ideia, porque essa pessoa continuou a dizer que era completamente impossível que houvesse alguma coisa que pudesse superar o amor. Então, reparem, nós é que limitamos os nossos conceitos. Nós é que traçamos limites às nossas ideias, de acordo com a forma como nós vemos o mundo, como nós vemos as coisas. Se eu achar que não tenho capacidade para tirar a minha dor de cabeça, ou para curar o meu cancro, eu não vou curar com certeza, porque esse é o meu limite. Essa minha amiga pura e simplesmente não admite que venha algo a superar a ideia do amor. E eu disse, mas então a gente está a caminhar para um outro processo evolutivo. Essa pessoa também é espírita, não é? Falamos na lei da evolução. Não adiantou. Ele disse, desculpa, mas aí não concordo contigo. Ok, tudo bem. Respeitei, não é? Respeitei, mas para mim isso não faz sentido. Para ela faz e para muita gente faz. Porquê? Porque ela limitou. Então o importante é nós não limitarmos nada. Porque tudo anda aí, à procura de ser agarrado, à procura de ser apanhado, não é? E hoje existem experiências científicas incríveis, ao nível dos macacos, por exemplo, em que macacos, por exemplo, esta é relativamente recente, um cientista quis ensinar uns macacos lá nos Estados Unidos a que eles aprendessem a descascar as batatas, e conseguiu, e ficou feliz como um sapo, não é? Porque conseguiu. Entretanto, num congresso, ou coisa que o valha, encontrou-se com um outro cientista que estava em África e que também estava relacionado com os macacos. E disse-lhe, olha, sabes uma coisa, consegui uma coisa extraordinária, e contou-lhe, e diz ela, mas os meus também fazem isso. A partir de uma certa altura, eles começaram a fazer isso. E qual foi a certa altura? Foi a altura em que os da América começaram a fazer. Então, reparem, a ideia chegou lá aos macacos. Estão a ver? Ora, nós somos um bocadinho superiores aos macacos, não é? Então, as ideias chegam cá, certamente, se nós estivermos abertos a tudo.
É por isso que é muito importante não estarmos fechados a conceitos. Não há nada superior a mim, não há nada superior ao não sei quê, ou ao amor. Não, há tudo. Tudo é de infinitas possibilidades, de infinitas... tudo é infinito, tudo que existe, nós somos infinitos. Tudo é infinito. Por exemplo, só para dar mais uma ideia, um bocado relacionado, a questão dos números, não é? Nós desde criancinhas habituámos-nos para a escola, número 1, a desenhar, o 1, 2 e tal, é das primeiras coisas que fazemos, juntamente com a E e o U. E nós achamos que aquilo é a coisa mais concreta que existe, não é? Os números, uma maçã, uma laranja, não sei o quê e tal. Aliás, nós catalogamos a matemática, não é? A ciência dos números, como uma ciência exata. E é a coisa mais abstrata que nós podemos imaginar. O número é a mais pura abstração, e reparem, todos os números é que regem o mundo, mas é a mais pura abstração que existem. Então, nós somos regidos pela ilusão dos sentidos. Ok? Os números é uma ideia que alguém apanhou, ele estava ali. Os números não existem, como sabem. A história da matemática é muito engraçada, não se vai contar aqui, mas é muito engraçada. Só surge numa dada altura. E quando é que é essa dada altura? Quando o homem estava aberto para a ideia dos números, para abstrair, porque é uma abstração total, não é? Quando estava preparado para esse tipo de abstração, abstrair a ideia de números, porque nunca ninguém viu um número. Não há coisa mais imaterial, mais espiritual, se quiserem, mais fora da realidade do que o número. E, no entanto, nós vivemos escravos dos números. Então, concordam ou não concordam comigo que isto é uma autêntica mentira, isto é uma autêntica ilusão? Mas eu só espero ter contribuído, em primeiro lugar, para sabermos dar-nos valor. Não no sentido de incharmos o peito, eu sou o maior do mundo, não é? Porque cada um de nós, de per si, e todos em conjunto, isso sim, é que somos os maiores do mundo, sem dúvida nenhuma, não é? E para que fiquemos um pouco sensibilizados para o potencial enorme que existe em cada um de nós. E em terceiro lugar, poderíamos chegar aqui a imensas conclusões, e eu cheguei a muitas, mas já passa da hora. E em terceiro lugar, para sabermos dar o devido valor às coisas. É evidente que nós vamos continuar a vestir roupas bonitas, a ir ao cabeleireiro, a comer uma boa comidinha se pudermos, a ter um bom trabalho, etc, etc. Mas saibamos colocar isso no seu devido lugar, sem nos abstrairmos daquilo que é de facto a nossa realidade intrínseca, aquela que é a mais importante, aquela que depende a nossa vida física, de quem depende, inclusive a nossa vida física, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde ou a nossa doença. Então, isto, na minha opinião, será o mais importante para nós refletirmos durante esta semana, não é? O facto de, ok, darmos valor, porque é um mundo de faz de conta dos pais e das mães e das malguinhas e das coisinhas, mas, claro que a gente tem de comer e beber e não sei o quê, mas esse não nos esquecermos, não nos abstrairmos de que esse é um mundo ilusório, que precisamos dele, mas não deixa de ser o mundo irreal, o mundo abstrato, o mundo real, o mundo objetivo, o mundo que verdadeiramente nos interessa, o mundo que faz milagres, é o mundo do espírito, aquele que de uma forma geral nós não vemos. Então, muito obrigada pela vossa atenção e até um dia destes.